A história do Brasil é formada por uma série de achismo e desconstrução histórica. Muitas pessoas que mereciam serem reconhecidas como heróis, foram simplesmente esquecidas, enquanto outros que não deram nada de bom ao país são considerados heróis. 15 de setembro de 1889. Você sabe como o Brasil se tornou uma república? Muitos mistérios envolvem o tema, grande parte dos brasileiros acham que foi tudo pacificamente e amigável. Também existe uma visão de que quando o Brasil se tornou república, ele cortou definitivamente os laços com Portugal, excluindo assim os 67 anos da monarquia brasileira. Todo mundo que estuda realmente a história brasileira, sabe que a história do Brasil que é contada na escola é quase toda manipulada pelos interesses de alguns, onde eles distorcem muitos fatos, assim como aconteceu com a proclamação da República. Até 1889, a República no Brasil não era um desejo do povo brasileiro, sendo o Partido Republicano ignorado pela população. A elite que era contra o imperador Dom Pedro II, percebeu que não poderia chegar ao poder por meios legais. A partir daí, se iniciou um plano para destronar o imperador brasileiro. Como não tinham tanta influência entre os militares, principalmente na Marinha, os conspiradores viram no Marechal Deodoro da Fonseca a chance que há tanto tempo procuravam. Mesmo assim, eles ainda tinham um outro grande problema. O Marechal era monarquista e amigo de Dom Pedro II. Sendo assim, só uma grande mentira seria capaz de fazer com que o Marechal ficasse contra o Império. Aproveitando o descontentamento de parte do exército por acharem que não recebiam atenção suficiente do imperador, os conspiradores espalharam o falso boato de que a prisão do Marechal havia sido ordenada. Com isso, nas vésperas do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal marchava até o centro do Rio com uma pequena tropa do exército, um grupo republicano dentro do exército comandado pelo tenente-coronel Benjamin Constant, líder do movimento republicano e principal arquiteto do golpe. No dia 13 de maio de 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Com esse ato, a popularidade da princesa principalmente nas camadas mais carentes e negras do Brasil cresceu, era o cenário para que no futuro fosse uma imperatriz muito querida no Brasil por essa camada da população, mas em contrapartida, a abolição seria um dos trunfos dos republicanos devido à insatisfação dos escravagistas donos das fazendas de café que ficaram inconformados com a abolição e, com a princesa Isabel, monarquistas até então, acusaram a princesa de atentar contra o direito de propriedade e exigiram que fossem indenizados para libertar os escravos. Rapidamente essa elite se virou contra Dom Pedro e sua filha, e logo aderiram à causa republicana, eles ficariam conhecidos como republicanos de última hora. Até o fim da monarquia eles se mostrariam leais à causa da República. No panfleto de propaganda republicana dizia a seguinte frase: "Abaixo a monarquia abolicionista e viva a República com indenização." No dia 15 de novembro de 1889, em uma sexta-feira, o Marechal Deodoro e sua tropa marcharam até o centro do Rio de Janeiro. Chegando lá, o Marechal, diferente do que os republicanos esperavam, apenas demitiu o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, e ainda deu vivas a Vossa Majestade Dom Pedro II. Os republicanos ficaram decepcionados com o que havia ocorrido. Um jovem do exército questionou o Marechal dizendo: "E a República?" Ele apenas respondeu que não era hora. Dias antes o Marechal havia mandado uma carta ao seu sobrinho: "Não se meta em questões republicanas, porque república no Brasil e desgraça completa é a mesma coisa. Os brasileiros nunca se prepararão para isso, porque sempre lhes faltarão educação e respeito." Até o momento Deodoro ainda não era favorável com a causa republicana. No entanto, Benjamin Constant, junto com outros, informaram ao Marechal que para o lugar do Visconde de Ouro Preto, Dom Pedro indicou Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins havia disputado com Deodoro o coração de uma mesma mulher, onde Gaspar foi o vencedor. Após saber disso, Deodoro imediatamente decidiu apoiar a República, de uma forma irresponsável e egoísta, sem se dar conta de que aquele golpe traria graves consequências para o país. Dom Pedro II, junto com toda a sua família, foram expulsos do país na calada da noite para que não houvesse manifestação popular e nem chance de uma retaliação dos militares leais a Pedro.
O povo assistiu tudo sem poder fazer nada. Ali o Brasil experimentou sua primeira ditadura, a ditadura da espada. Deodoro foi o primeiro presidente e em seus primeiros atos como tal, mandou fechar o Congresso, exilou inimigos, aumentou salários, e ainda ofereceu indenização a Dom Pedro, que recusou uma pequena fortuna dizendo: com que autoridade estes homens dispõem do dinheiro público? O imperador não reagiu ao golpe. Ele não queria o derramamento de sangue em uma guerra civil. Dom Pedro, já velho e cansado, aparentemente recusou as ofertas da marinha para bombardear o Rio de Janeiro e retomar o trono. Esse tema sobre como Dom Pedro poderia reagir ao golpe, pode render um vídeo. Com o fim da monarquia, o país entraria em uma grande instabilidade política e cultural, com golpes atrás de golpes, onde o país nunca se desenvolveu verdadeiramente. Assim sendo, no dia 15 de novembro, o país inteiro é parado para comemorar um golpe militar, que exilou a família real brasileira. Não é muito difícil enxergar que no Império do Brasil o país provavelmente teria muito mais chances de se desenvolver do que com a República, que nasceu de um grande golpe, em parte, devido ao ódio de um homem contra outro por causa do amor de uma mulher. Após esse golpe o Brasil nunca mais seria o mesmo, uma grande reformulação na identidade brasileira se iniciou, onde grande parte dos antigos heróis foram esquecidos, para dar lugar a outros heróis que antes eram vilões, levando embora toda a influência portuguesa deixada no país, com a República ficando apenas com as lembranças das coisas ruins que os europeus fizeram por aqui. Acho que Dom Pedro II foi o único governante brasileiro que realmente se preocupou com o Brasil e tentou fazer o país se desenvolver. Antes de terminar, tenho um recado para vocês. Não se esqueçam de acessar nossa loja, lá você encontra muitas camisetas legais de história, inclusive do Império do Brasil. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.